Atualização: minha malvada sogra acabou conseguindo exatamente o que queria. Para ser sincero, eu estava cansado de suas artimanhas e ela foi desconvidada para o casamento. Meu noivo explicou para o resto da família, sem mencionar minha riqueza, e todos se voltaram contra ela pelas coisas que ela disse e fez. Conheci o resto da família aos poucos ao longo dos anos e todos gostaram de mim, parecendo que apenas sua mãe tinha um problema. Quando nos casamos, foi um pouco mais de um mês depois do que queríamos originalmente, mas apenas dissemos a todos que demoramos um pouco para reservar o local. Sua mãe não compareceu, mas o resto da família dele compareceu e todos ficaram felizes por nós. Passamos alguns anos felizes juntos, mal ouvindo falar de sua mãe. À medida que nos aproximávamos dos 30 anos, percebi que estava cada vez mais bem em não ter filhos, enquanto meu marido queria ter alguns. Fizemos terapia, conversamos interminavelmente, após alguns meses dolorosos de tentar conciliar, decidimos amigavelmente nos divorciar. Ele queria filhos e eu não, simplesmente não havia como chegar a um acordo sobre isso. Anunciamos isso para a família dele juntos, muitas lágrimas foram derramadas por todos, mas foi provavelmente um dos divórcios mais pacíficos que você poderia ver. Levou apenas 2 dias para sua mãe aparecer na minha porta, com o xerife. Fiquei perplexo. Quando abri a porta, fiquei de olhos arregalados e não sabia o que fazer, mas o xerife deu um passo à frente e me entregou um papel. Tenho que admitir que, quando li o título em negrito no topo enquanto ela me observava com um sorriso presunçoso, acabei rindo alto. Tipo, quase dobrado de tanto rir alto, o pobre policial provavelmente achou que eu estava louco por um segundo. Olhei para ela, ainda rindo, enquanto ela parecia irritada e confusa, e me dirigi a ela diretamente pela primeira vez em quase meio ano. Sogra, você está realmente tentando me despejar da minha própria casa? Isso mesmo, ela me entregou um aviso de despejo. Eu devolvi ao xerife, pedi a ele para ficar onde estava e fechei a porta antes que ela pudesse responder. Não sei o que ela disse, mas seus gritos puderam ser ouvidos alto e claro enquanto eu caminhava pela casa até meu escritório. Quando saí, entreguei ao xerife a escritura da minha casa e ele a examinou enquanto ela olhava por cima do ombro dele. O xerife não parecia divertido enquanto olhava para ela várias vezes. No meu condado, na época, era necessário que um policial assinasse que um aviso de despejo havia sido entregue pessoalmente antes que você pudesse levar um inquilino ao tribunal para despejá-lo completamente. Então, basicamente, o que ela achava que estava fazendo, na verdade, era desperdiçar o tempo desse cara com as mentiras que ela contou para trazê-lo aqui. Ele me devolve a escritura, rasga o aviso de despejo ao meio e começa a questionar porque ela acha que pode simplesmente despejar o proprietário de sua própria casa. Você precisa sair. Saia da casa do meu filho. Ela gritou isso e outras coisas incoerentes para mim e eu revirei os olhos, ainda quase divertido, e entrei enquanto o xerife começava a repreendê-la. Deixei a porta entreaberta, mas ela não tentou entrar, nem o xerife. Enquanto eu ia em frente, mandava uma mensagem para meu marido para contar o que estava acontecendo, enquanto voltava para o meu escritório. Quando saí novamente, o xerife tinha uma expressão de alguém que estava absolutamente cansado, mas eu também estava, e já tinha decidido queimar essa última ponte. Veja, a verdadeira razão pela qual nosso casamento foi adiado foi porque mudamos a data para consultar um advogado. Eu não vou sair da minha casa, mas vou te dar uma coisa que vai te deixar feliz. Eu disse a ela enquanto abria a porta e ela parecia incerta, mas não queria dizer muito com um policial ao lado. Conseguimos aquele acordo pré-nupcial que você queria, você quer ler? Ela praticamente arrancou os papéis da minha mão tão rápido e parecia tão satisfeita consigo mesma até chegar ao ponto de dividir os bens. Para simplificar, tudo adquirido durante o casamento foi dividido 50-50. Tudo antes do casamento seria tratado como se nunca tivéssemos sido casados. Que jogo você está jogando? Ela exigiu, claramente irritada, e decidi entregar a ela o único pedaço de papel na minha outra mão. Ela também o arrancou e, enquanto ela juntava em sua mente o que tudo isso significava, ela realmente ficou pálida. Você. Ela não terminou a frase. Ela estava tremendo. Ela estava sem palavras. Acho que ela estava furiosa. O xerife parecia querer tirar uma soneca. Peguei meus papéis de volta, pedi ao xerife que a acompanhasse para fora da minha propriedade e fechei a porta da frente. Aparentemente, isso se tornou a maior fofoca da família porque logo depois de mandar uma mensagem para meu marido dizendo que o gato estava fora do saco, ele começou a receber ligações de sua família enquanto ainda estava no trabalho. Muitos pedindo para ele reconsiderar me deixar, muitos dizendo para ele fazer o que quiser e a maioria condenando sua mãe depois de conhecer a história completa. Sua família a manteve afastada enquanto seguimos com o divórcio, pois aparentemente ela estava arrasada e acreditava que era a ruína do nosso casamento. Uma de suas tias comentou que ela estava arrasada por ter feito seu filho abrir mão de uma fortuna. Não importava que meu dinheiro fosse uma herança intocável para ele, mesmo sem um acordo pré-nupcial, ela tinha certeza de que ele poderia usá-lo como quisesse enquanto estivéssemos casados. Descobri muitos anos depois do divórcio, quando sua mãe faleceu, que ela tinha montanhas de dívidas. Ninguém sabe por que ela insistiu tanto no acordo pré-nupcial. Mantive amizade com meu ex e estou com outra pessoa nos últimos anos. Até saímos ocasionalmente com meu ex, sua esposa e seus filhos. Ele está feliz, eu estou feliz. Ainda nos encontramos às vezes. Minha malvada sogra acabou conseguindo exatamente o que queria. Minha malvada sogra acabou conseguindo exatamente o que queria. Minha sogra foi um incômodo por anos, e ela finalmente conseguiu o que queria. Muitos anos atrás, conheci quem eu achava que seria meu parceiro para a vida toda. Namoramos por um tempo antes de ele fazer o pedido e, mesmo que tivesse sido apenas 6 meses, tudo parecia certo, e eu aceitei sua proposta. Nesse ponto, eu nunca tinha conhecido sua mãe e isso se devia principalmente à distância. Conheci meu então marido enquanto ambos terminávamos a faculdade, a cerca de 7 horas da cidade natal dele, então, embora tivéssemos falado brevemente ao telefone, eu não tinha conhecido sua mãe pessoalmente. Ela parecia ser legal o suficiente, mas um pouco falsa. Depois de nos formarmos, nos mudamos juntos para uma cidade grande a cerca de 1 hora de onde seus pais moravam.
Comecei a trabalhar imediatamente como mensageira, o que eu gostava, pois nunca quis ficar presa em um escritório, e isso me permitiu me acostumar com a cidade nas primeiras semanas que moramos lá. Eu era enviada para entregar documentos entre escritórios jurídicos, consultórios médicos, onde fosse necessário, e um dia uma das entregas me levou a um bairro de luxo para entregar um pacote de documentos a um advogado. A entrega foi tranquila, mas ao sair do bairro, vi uma placa de venda e lembro-me de tudo tão claramente porque foi o dia em que encontrei a casa dos meus sonhos. Para contextualizar, fui órfã quando bebê e herdei uma quantia extremamente grande. Meus pais, mesmo com pouco mais de 20 anos quando me tiveram a previsão de preparar tudo caso algo acontecesse com eles, e eles morreram quando eu tinha apenas alguns anos de idade. Eles herdaram muito dinheiro quando seus pais morreram antes de eu nascer e tinham um negócio extremamente bem sucedido antes de um acidente de carro levá-los para o reino das sombras. Para simplificar, eu não precisaria trabalhar um dia na minha vida se não quisesse. Minha faculdade foi paga, eu não tinha um único dólar de dívida e recebia o suficiente para viver todos os meses por meio de um depósito automático, mas na época a maioria dos meus fundos estava bloqueada em fundos fiduciários até eu completar 30 anos, quando receberia tudo. Meu noivo, embora soubesse que eu tinha dinheiro dos meus pais falecidos, não tinha ideia da quantia, e tive uma longa conversa com ele no mesmo dia em que procurei sacar parte do meu fundo fiduciário antecipadamente para comprar a casa. Ele ficou surpreso, não chateado, mas não esperava quando mostrei a ele a prova. Levou um tempo para resolver toda a papelada com um advogado, mas consegui o dinheiro dos meus fundos fiduciários e comprei a casa depois de 2 meses morando juntos. Então, sua mãe declarou que queria visitar. Ela não via seu filho há quase um ano e queria ver que tipo de vida ele estava levando. Concordamos em cuidar de dirigir e buscá-la para jantar em nossa cidade. Sua mãe, embora agradável e de voz suave ao telefone, acabou sendo uma tagarela quando fomos buscá-la. Ela elogiou o quanto eu era bonita, que seu filho finalmente havia encontrado alguém aceitável, e que mal podia esperar para ver a linda casinha que compramos. Foi uma longa viagem, pois ela continuou falando sobre as coisas que meu noivo havia feito enquanto crescia, as coisas que ela esperava que ele conseguisse realizar, os sonhos que ela sabia que ele tinha. Foi um pouco desconfortável, mal consegui dizer uma palavra e meu noivo parecia querer que a terra o engolisse, mas ficou em silêncio enquanto nos dirigia. O jantar foi agradável, ela ficou quieta metade do tempo enquanto comíamos, e tivemos uma conversa educada em um restaurante sofisticado. Ainda me lembro da surpresa em seu rosto quando pedi a conta ao garçom e de um comentário sobre como eu estava tratando para jantar pela primeira vez. Não disse nada, meu noivo parecia envergonhado dela por um segundo, mas logo seguimos em frente e não queria causar problemas na primeira noite em que conheci pessoalmente a mãe do meu noivo. Foi nessa noite também que notei algo que nunca esqueceria sobre sua mãe, e era que ela parecia não perceber que eu era a principal responsável por nossas finanças. Saímos do restaurante e a viagem até nossa casa foi agradável. Conversamos sobre a área ao redor e ela comentou sobre os bairros de luxo pelos quais começamos a passar de carro. Vou admitir que senti um pequeno prazer quando ela ficou quieta enquanto ele diminuía a velocidade e entrava na garagem de nossa casa. Assim que entramos e ela percebeu que o interior era tão bom quanto o exterior, ela se sentou no bar e a conversa recomeçou. Na verdade, não, pois era principalmente ela falando e nós acenando e ouvindo enquanto ela falava sem parar. Ela fez comentários sobre ele comprar o carro, ele pagar nossas férias no futuro, e até insinuou que ele financiou nossa casa. Deixei passar, nunca fui de ostentar minha riqueza e acho que ela interpretou isso como um sinal de que ela estava certa, mas não a corrigi. A noite terminou com ela um pouco bêbada, contando-nos histórias de quando meu noivo era bebê, e eventualmente ele a convenceu a entrar no carro para levá-la para casa. Quando ele voltou, eu estava dormindo e, embora não tenhamos falado muito sobre a visita, ele se desculpou por alguns dos comentários dela e concordamos que não seria algo regular ter ela em nossa casa. Os próximos anos de nossas vidas e da vida dela giraram em torno, além de seus constantes elogios dissimulados, de ela questionar cada coisa que ele pagava. Tudo. Ele sabia que eu era reservada sobre minhas finanças, nunca contou nada a ela além de que estávamos lidando com as coisas como um casal e eu realmente não me importava se ela queria se iludir, então deixamos pra lá. Íamos nos casar no verão, 3 anos depois de nos conhecermos, e foi apenas meses antes do casamento que descobri que era infértil. 100% eu nunca teria filhos e tive que remover meus ovários porque eles estavam deformados. Ele ainda queria ficar comigo, apesar de também querer ter filhos, então continuamos juntos. Uma manhã, eu estava fazendo o café da manhã, era um fim de semana e ele estava no quintal no jardim quando o telefone dele recebeu uma mensagem. Era da mãe dele e ela estava perguntando: "Quando você vai fazer o acordo pré-nupcial?" Fiquei chocada, para dizer o mínimo, e quando questionei ele também ficou visivelmente surpreso que ela tivesse mencionado isso. Não tínhamos discutido sobre isso, eu não tinha intenção de deixá-lo enquanto ele continuasse sendo o homem por quem me apaixonei e ele não tinha dinheiro que ele soubesse que precisava proteger. Ele ligou para ela, não disse que eu estava no quarto e foi como se ela fosse uma pessoa completamente diferente. Ele não estava no viva voz, mas eu ainda conseguia ouvir a voz alta dela enquanto ela proclamava que eu estava atrás do dinheiro dele. Ele mal conseguia falar enquanto ela gritava que ele havia comprado uma casa e carros para mim e me dado toneladas de dinheiro para viver, e ela exigia que ele protegesse o dinheiro da família caso nos divorciássemos. Ele eventualmente atirou do telefone, gritando que nossas finanças não eram da conta dela e que ele cuidaria de si mesmo da maneira que achasse melhor. Mas não parou por aí, todos os dias da semana seguinte ela o perseguiu e o assediou sobre proteger seu futuro caso eu decidisse levar tudo e deixá-lo na mão. Ficou ainda pior quando sua mãe descobriu que eu era estéril. Eu nem sei como ela descobriu, já que apenas eu e meu marido sabíamos e ele nunca contou a ela. Do nada, ela começou a incluir em seus discursos venenosos que eu estava me tornando intencionalmente infértil para poder ficar com todo o dinheiro para mim e não ter que compartilhar com futuros filhos. Isso doeu, ele podia ver que doeu e eu nunca o vi tão furioso com alguém. Aquela ligação em particular terminou com ele gritando que nunca mais queria ouvir falar dela e ela chorando que eu estava levando ele e tudo mais embora dela. Em breve.